Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Após o fim da obstrução da oposição na Câmara e com acordos já realizados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, veio a público e disse que mesmo que consigam 81 assinaturas, não vai pautar o impeachment do falso imperador. Vou comentar melhor esse assunto daqui a pouco, quando abordar a lava-toga e a informação exclusiva de que a Lei Magnitsky vai atingir mais 7 brasileiros. Quero começar mostrando a vocês como os militantes da Rede Lula estavam furiosos, com Otávio Guedes pedindo medidas duras contra Van Hatten e Thomas Traumann, chegando a ofendê-lo ao vivo. Vamos acompanhar esses comentários infelizes antes da resposta do deputado. Impressionantes, assim, a comemoração dos oposicionistas e tal, e parte do que eles queriam, eles conquistaram, porque ficaram ali fazendo as selfies, né, colocando tudo ao vivo, é um aceno para 2026, então esse radicalismo que eles querem mostrar, a oposição está nessa, né, essa oposição mais radical, tanto é que os partidos de centro que acompanharam a obstrução fizeram uma obstrução regimental, dentro das regras da Câmara dos Deputados, que é o quê? Atrasar, tentar de alguma forma enrolar a votação. Mas esse acampamento ali, esse motim, foi restrito a apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então eu queria ouvir vocês sobre isso, porque é 2026 na veia já, né? Todo mundo ali fazendo selfie, todo mundo ali aproveitando esse momento para dar um recado para a claque ali, para a base eleitoral deles. Obstrução é uma manobra regimental, prevista, é legal, é legítima. Usurpação de poder é crime. É crime. Eu vou ler aqui, usurpação de poder é você tentar exercer o poder ilegalmente, um poder que não lhe foi conferido. Então, o Marcel Van Hatten, ele tem que ser investigado politicamente, não estou dizendo ponto criminal, mas politicamente, por usurpação de poder. O Hugo Motta tem que ser duro e tem que dar o exemplo, porque senão amanhã qualquer um vai sentar ali e vai dizer que vai impor a sua própria pauta. O que a gente viu ontem é o final da gestão do Hugo Motta como presidente da Câmara. Ele é um ex-presidente, um futuro ex-presidente. Simplesmente ele perdeu a capacidade de gerir. Ele já havia, como você falou, ele já havia passado do limite na votação do IOF sem negociar com o governo, ao contrário da lógica que ele estava sendo. E ontem ele falou, eu retomo a presidência da Câmara e caso os deputados não saiam ali, eu vou colocar a polícia, eu vou suspender mandato, quer dizer, ou seja, fez uma série de ameaças, dos quais ele não cumpriu nenhuma. Como o Guedinho falou, foi lá pedindo pelo amor de Deus e não conseguiu tirar, desculpa, né, um dos deputados mais medíocres do Congresso, que é o Van Hatten, quer dizer, ou seja, não conseguiu tirar uma coisa básica, que era, ou seja, não conseguiu simplesmente, assim, não teve nenhum papel de liderança. Claramente acabou de gestão dele, como você falou e como a Andrea trouxe, ele está hoje na sombra gigante do Arthur Lira e ele não tem mais nem controle da pauta. A frase dele, não fez acordo nenhum para retomar a presidência, que não tem... Tem acordo sim, senhor. O acordo, como você mesmo falou, esse acordo inclui a votação, ou na próxima semana, ou mas ainda nas próximas semanas, nas próximas sessões, de um projeto que muda a questão do foro privilegiado para privilegiar, para basicamente tentar anular o processo do senhor Jair Bolsonaro. Ou seja, no fundo, toda essa bagunça, toda essa baderna que a gente viu, ela só tem um único objetivo, é simplesmente conseguir e tentar anular o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, interferir no Supremo Tribunal Federal e fazer com que o Jair Bolsonaro seja candidato em 2026. É disso que se trata. O próprio deputado foi à matéria onde Thomas o ofendeu e tirou um sarro do militante, dizendo que ser ofendido por um sujeito que foi ministro de comunicação da Dilma é mais que um elogio. Vale lembrar que foi o mesmo militante que passou essa vergonha aqui, dizendo que era quase zero a chance de Magnitsky no ministro Moraes. Agora quero trazer a informação exclusiva sobre a nova leva da Magnitsky chegando e depois os depoimentos relacionados à lava-toga, começando pela deputada Bia Kicis, que fez um discurso de lavar a alma dos brasileiros. Foi mencionado aqui só uma informação, enquanto o Sócio vai falar, é isso? Ali? Só uma informação, plenário que saiu há pouco, segundo o jornalista Glenn Greenwald, que foi mencionado aqui pelo senador Girão, 7 sanções dos Estados Unidos estão a caminho, 7 novas Magnitskys.
Ontem, nós tivemos um ex-agente do Estado americano simplesmente contando tudo que aconteceu durante as eleições. Mike Pence, a influência direta do Estado americano sobre o governo Biden, que era a própria CIA que estava interferindo, jorrou dinheiro aqui para o TSE, ensinou o TSE, influencers, jornalistas brasileiros que fizeram fake news à vontade, perseguiram os conservadores e a direita, ensinou a fazer censura, fingindo que estavam lutando pela democracia, combatendo desinformação. Meus amigos, quem não assistiu à influência e interferência das eleições, tornam as eleições de 22, a meu modo de ver, nula. E eu não estou falando aqui de urna, não. Eu estou falando de toda a interferência de um outro Estado nas eleições brasileiras. E o Mike Pence afirmou que se não fosse essa interferência, o Lula não teria ganhado as eleições. E hoje, na Comissão de Segurança, nós teremos Michael Shellenberger, esse jornalista corajoso que, junto com outros, estão denunciando tudo o que aconteceu no Supremo e no TSE, esse conluio, a vaza-toga, para acabar com a oposição desse país, para tirar do pleito eleitoral candidatos conservadores, para censurar. Está tudo às claras, está tudo vindo à tona, mas a esquerda vai fingir que isso não está acontecendo. Olha lá, estão fingindo que não está acontecendo, que nós somos os golpistas. Houve golpe sim, houve golpe nesse país, não foi tentativa não, houve golpe efetivo e foi dado contra o Bolsonaro, contra a direita, a favor do Lula. E esse golpe, ele juntou TSE, Supremo Tribunal Federal, jornalistas, influencers, todos muito bem pagos, regiamente pagos e treinados pelos Estados Unidos de Biden. Está tudo às claras. Quem tem olhos, que veja. Quem tem ouvidos, que ouça. E quem quiser fingir que não tem nada acontecendo, que enfia a cabeça onde quiser. Mas o povo brasileiro está conosco, com a oposição. E ontem tivemos uma grande vitória. E o acordo sempre foi dito. Não foi com o presidente Hugo Mota. Foi com os líderes. Eu declarei isso em entrevista. O líder Sóstenes falou isso. Não venham mentir e dizer que nós falamos outra coisa, não. Nosso acordo foi com os líderes e será pautada a PEC da alforria do Congresso. O fim do foro privilegiado será a PEC da alforria, porque aqueles que têm medo terão a coragem de fazer o seu papel sem a chantagem dos togados, que ameaçam com inquéritos, processos, ações. E para quem é amigo, prescreve tudo, tudo paradinho. Vamos acabar com esse câncer que é o foro privilegiado. E depois disso votaremos anistia, impeachment e tudo mais, porque esse parlamento será livre, livre, alforriado, alforria para o parlamento já! Isso aqui a Comissão de Relações Exteriores precisa registrar, senhor presidente. Quem interfere na soberania brasileira é esse cidadão aqui, Alexandre de Moraes. É este outro cidadão aqui, Luiz Roberto Barroso. E também, obviamente, o chefe de todos eles, politicamente dizendo, ou então o maior beneficiário, ambas as coisas, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se não fosse Lula ter sido solto da cadeia, condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal, nós não estaríamos vivendo este momento grave hoje de obstrução lá no parlamento, aliás, lá nos plenários da Câmara e do Senado, porque a indignação das pessoas que levou, inclusive, ao fatídico e repudiável 8 de janeiro, foi com todo um processo eleitoral absolutamente desequilibrado, que colocou um ladrão de volta nas urnas e que acabou levando Lula a assumir a presidência da República ilegitimamente. E isso está comprovado porque quem deu o golpe foi o PT, foi Lula, foi o STF, foi o TSE. E Alexandre de Moraes, ele desvirtuou totalmente a instituição da audiência de custódia nesse caso. Por quê? E os advogados podem falar com muito mais propriedade do que eu sobre isso, obviamente, mas tem muitos casos ali que as pessoas demoraram até 22 dias para ser atendidas. E muitos advogados, defensores públicos que têm feito brilhantes defesas dos presos do 8 de janeiro, não sabiam por quê. E agora nós sabemos. Eles estavam aguardando a produção informal dessas certidões, que foram feitas de maneira improvisada, totalmente atrapalhadas,
informal, cometeram diversos erros durante o processo, e isso é notório quando vocês leem o relatório e veem os diálogos, vocês podem observar que a equipe do TSE foi coagida, ela foi forçada a produzir esses relatórios. Uma fonte nos informou que Eduardo Tagliaferro não assinou esses relatórios, não produziu nenhum deles. Ele estava viajando, ele estava na Itália. Ele assinou todos os relatórios porque os servidores do TSE que produziram estavam com medo. Porque eles sabiam que era irregular. Eles sabiam que estavam cometendo uma irregularidade, mas eles estavam sendo forçados. Elon Musk, quando fez a sua reclamação após a nossa publicação do Twitter Files Brasil, dizia que o Twitter estava sendo forçado a descumprir a lei por Alexandre de Moraes. Então, não são apenas pessoas de baixa renda que são perseguidas, que são obrigadas a descumprir a lei. Então, são grandes empresários, o homem mais rico do mundo, e também agora servidores da Suprema Corte Eleitoral do país. Hoje eu vou te mostrar um fato que o Alexandre de Moraes não quer que você veja. Essa semana o jornalista Michael Schellenberg trouxe novas revelações sobre a Vaza Toga, e o que foi publicado é simplesmente estarrecedor. Essas provas mostram sim que o 8 de janeiro foi uma farsa, exatamente como eu venho dizendo há um bom tempo. Os documentos revelam que o Alexandre de Moraes mostrou um gabinete paralelo, ilegal, junto com seu assessor, o juiz Ayrton Vieira, já conhecido da primeira parte da Lava Toga, a chefe de gabinete, Cristina Kozahara, e também o seu ex-assessor, Eduardo Tagliaferro. Qual era a função desse grupo? Perseguir e condenar inocentes apenas baseados em postagens nas redes sociais. E para isso eles criaram até uma classificação secreta. Se você tivesse postagens contra o PT, fotos vestindo camiseta verde e amarela, críticas ao Lula ou ao Partido dos Trabalhadores, bem como, por exemplo, críticas ao STF também, você recebia uma certidão positiva. E isso já bastava para te condenar. E tudo isso feito fora dos autos, fora do processo, de maneira ilegal, através de grupos de WhatsApp. Um caminhoneiro foi condenado apenas por postar críticas a Lula e as eleições de 2022 em seu Facebook. Ele é acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e passou mais de 11 meses na cadeia, sem nunca ter cometido nenhum fato violento. Abro parênteses aqui, esse é o mesmo crime que agora o Alexandre de Moraes tenta imputar contra mim devido às minhas relações aqui nos Estados Unidos. E para mim o caso mais absurdo, do vendedor ambulante Ademir Domingos Pinto da Silva, de 54 anos. Ele chegou no QG de Brasília depois de tudo aquilo ter ocorrido. E chegou apenas para vender bandeiras e camisetas. Mesmo assim ele foi preso, sabe por quê? Por conta de tweets de 2018 criticando Lula da Silva. Nada sobre 8 de janeiro, nada sobre eleições. Ainda segundo a reportagem, erros eram muito comuns. Num desses casos, uma senhora de nome Vedete foi erroneamente identificada como um daqueles casos positivos. Minutos depois, a equipe percebeu o erro e mudou a classificação dela para como caso negativo. A mulher era provavelmente Gildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos, que se tornou uma das vítimas mais simbólicas desse abuso judicial. Mesmo com a certidão dela corrigida, ela permaneceu presa. E só foi libertada 21 dias depois de encarcerada devido a uma grave hemorragia intestinal. Essa equipe, subordinada ao Alexandre de Moraes, agia com sordidez e crueldade. No grupo de WhatsApp criado por eles, há diálogos em que Ayrton Vieira demonstrava abertamente a sua vontade, a sua sede para prender todo mundo logo na audiência de custódia, no primeiro momento possível. E ainda colocou um emoji sorrindo, se deleitando com aquele ato cruel. Lembre-se, nós estamos falando de velhinhas, de pessoas de mais de 70 anos de idade. Gente como Clesão, que acabou morrendo dentro da cadeia por conta da ação desse tipo de pessoa que não considerou sequer a dignidade da pessoa humana. Em outra conversa, quando a PGR pede a liberdade de inocentes, a chefe de gabinete do Moraes, a Cristina Kozahara, diz que não quer libertar ninguém antes de ver a rede social dessas pessoas inocentes. Isso é perseguição política, isso é abuso de poder notório. Estamos diante de um dos episódios mais sombrios da nossa história. Alexandre de Moraes se tornou um violador de direitos humanos conhecido internacionalmente. E as provas agora estão escancaradas. Eu não vou parar. Eu estou aqui nos Estados Unidos para buscar por justiça. E vou até as últimas consequências. Não podemos permitir que os inocentes continuem pagando por essa farsa. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a América. Nós venceremos. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. É engraçado como a Globo condena todas as tentativas da oposição de enfrentar o sistema. Tudo é considerado um atentado ao Estado Democrático de Direito.
Ao mesmo tempo, está acontecendo na Câmara a denúncia de um dos maiores escândalos da história do judiciário brasileiro e eles não fizeram uma única menção a essa nova lava-toga, nem mesmo para se defender das acusações do Mike Benz. Enquanto isso, vejam como a nossa democracia está a todo vapor. Após fotografar o ministro Moraes fazendo gestos obscenos para a torcida, o fotógrafo que trabalhava no jornal há 23 anos foi demitido. Ainda tiveram a cara de pau de dizer que não teve relação com a foto. Eu gostaria de saber quais nomes vocês acham que estarão entre os novos sancionados pela Lei Magnitsky. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.